Pessoal, bora para a continuação da leitura do livro Vamos Lidar com a Raiva. Não amanheceu ainda. Sugestão de que se você quer caminhos diferentes, se você quer resultados diferentes, faça caminhos diferentes. Continuando então de onde paramos, aqui da página 52. Depois que a raiva passa, o efeito sobre os outros. Tudo que fazemos e dizemos afeta as pessoas à nossa volta e até os nossos bichos de estimação. Se você tem um animalzinho, já notou como ele age quando alguém em casa fica com raiva? Às vezes os cães começam a latir e os gatos correm para se esconder. A raiva é uma força poderosa que deixa as pessoas assustadas com o que pode acontecer, caso ela saia do controle. Costumamos nos lembrar melhor dos momentos de raiva dos outros do que de situações menos intensas da vida. Isso ocorre porque o cérebro tenta se lembrar de situações, pessoas e lugares potencialmente perigosos. Assim podemos evitá-los ou aprender a lidar melhor com eles no futuro. Pense numa vez em que você ficou perto de alguém com raiva. Faça um desenho do que estava acontecendo. O que o seu corpo sentiu? O que você pensou dessa pessoa? Qual foi o seu impulso ou instinto na hora? O que você gostaria de fazer se acontecesse de novo? Agora, converse com um adulto que seja próximo e peça a ele para contar como foi daquela vez em que você ficou com raiva. Talvez seja difícil ouvir o que a pessoa vai dizer, mas isso poderá ajudar você a entender o efeito da sua raiva para agir de forma diferente no futuro. Perguntas para o adulto responder. Como você se sentiu quando fiquei com raiva? Quais foram os seus instintos e impulsos quando você viu que eu estava com raiva? O que mais a raiva pode ser? Nossos sentimentos têm diferentes intensidades. Alguns são mais silenciosos, outros mais barulhentos. Quando desembrulhamos nossos sentimentos, vemos que podem existir muitos dentro de nós ao mesmo tempo. Isso talvez seja confuso, mas quando olhamos para eles, um por um, parecemos estar mais no controle e com mais condições de nos acalmarmos por conta própria. A raiva é um sentimento barulhento que às vezes encobre outros mais silenciosos. De vez em quando você ouve a raiva, mas não os sentimentos mais silenciosos, que podem ter surgido até antes que a raiva começasse a rugir. Por exemplo, talvez você esteja com medo do primeiro dia de aula, quando alguém diz que você vai ter que ir para a escola mesmo assim. O medo de não fazer amigos ou de não ter uma boa professora pode virar um rugido da raiva num piscar de olhos. Você também pode sentir uma tristeza mais silenciosa, porque um amigo teve que se mudar e você não vai mais vê-lo tanto. Do nada, você sente muita raiva e grita, não é justo, quando o seu amigo vai embora. Não é fácil perceber sentimentos mais silenciosos, como o medo ou a tristeza. Eles começam com um frio na barriga ou o coração batendo diferente no peito. Talvez você até tenha vontade de chorar ou de ser abraçado. Quando nos damos conta dos sentimentos mais silenciosos, antes que se tornem barulhentos, fica mais fácil pedir ajuda aos outros e ajudar a nós mesmos com gentileza e compreensão. As próximas atividades vão ajudar você a conhecer os sentimentos mais silenciosos que vêm antes da raiva ou junto com ela. Conheça o medo. Quando ficamos com medo ou preocupados, em geral, é porque algo novo vai acontecer ou porque vamos perder algo importante. Podemos sentir medo quando pessoas próximas estão discutindo ou quando tentamos fazer novos amigos. O medo faz o coração bater mais depressa e nos dá vontade de ficar perto de alguém que nos deixa mais seguros. Por causa dele, podemos querer continuar em casa em vez de fazer coisas saudáveis lá fora. Coisas que nos ajudam a ser mais corajosos e confiantes.
Quando enxergamos o medo de verdade, é possível avisar as pessoas próximas e pedir a compreensão e o apoio delas. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: quando é que eu fico assustado? Você deve se lembrar de algumas vezes que ficou assim. Escreva abaixo as suas descobertas. Quando eu sinto medo, o que me preocupa? Agora feche os olhos de novo e tente se lembrar de alguma situação recente em que você se sentiu amedrontado. Como seu corpo sentiu esse medo? Pense nas diversas partes do corpo e em como é que cada uma ficou. Como ficaram a sua cabeça, o seu rosto, o seu pescoço? O que você sentiu no peito, nas mãos e na barriga? Como ficaram as suas pernas e os seus pés? Faça um desenho de como você sente o medo no seu corpo, usando formas e cores que ilustrem essa sensação. Conheça a tristeza. Às vezes é difícil encarar a tristeza. Ficamos tristes porque algo divertido termina ou porque alguém diz uma coisa que nos magoa, por exemplo. Ela também aparece quando perdemos algo importante ou temos saudade de alguém que mora longe. A tristeza, às vezes, nos dá vontade de chorar. Se não achamos seguro colocar esse sentimento para fora, ele pode se transformar em raiva. Por isso é importante chorar e deixar a tristeza nos visitar. Vamos dar uma olhada na tristeza para reconhecê-la e recebê-la bem da próxima vez que ela aparecer. Primeiro faça um desenho de como você acha que é a tristeza. Depois, desenhe como você fica quando está triste. Descreva uma situação recente em que você se sentiu triste. O que você fez quando se sentiu triste? Que pistas o seu corpo deu de que você estava triste? Conheça a decepção. Sentimos decepção quando algo não acontece do jeito que esperamos. Podemos ficar desapontados quando um amigo desiste do nosso plano de dormir juntos na casa dele ou quando não conseguimos o que queremos. Todos nós nos frustramos às vezes porque existem muitas coisas que não podemos controlar. Planos são alterados, pessoas mudam de ideia e as situações não andam como deviam. Quando não bloqueamos a decepção, ela pode passar por nós como uma simples onda. Assim conseguimos nos recuperar e buscar coisas melhores para nosso futuro. Faça um desenho de alguma vez em que você se decepcionou. Como você sentiu a decepção no seu corpo? Que outros sentimentos você teve quando se decepcionou? Parte 2. O que acontece quando sinto raiva? O que vamos aprender? A raiva pode ser como areia movediça. Às vezes estamos felizes, indo bem, mas de repente o sentimento nos aprisiona e fica difícil escapar. Muitas situações nos deixam com raiva. No nosso mundo tão grande, todos nós estamos tentando ser felizes e conviver da melhor maneira possível. De vez em quando, o que queremos não combina com o que os outros querem e precisamos fazer coisas que não queríamos de verdade. Isso pode nos deixar frustrados, chateados e raivosos. A parte 1 nos apresentou a raiva, investigando como ela é e quando ela surge. Agora vamos examinar mais a fundo as suas causas, o que fazemos quando a sentimos e os seus efeitos. Veremos que, às vezes, a raiva é provocada por sensações como fome e cansaço. Também vamos ver que a raiva pode ser causada por coisas que acontecem fora de nós, como jogar com alguém que trapaceia ou precisar parar uma atividade. Justo na melhor parte. Vamos descobrir como a nossa raiva afeta os outros e veremos como ela nos atrapalha na hora de conseguir o que realmente queremos. Na vida, sempre vamos encontrar a areia movediça por perto, mas podemos aprender a desviar dela e não cair lá dentro. O que me faz sentir raiva? A raiva ataca quando você menos espera? Já se sentiu confuso, sem saber por que algumas pessoas se irritam com tanta facilidade? Nem todo mundo tem raiva das mesmas coisas. Nossa forma de viver
e o que nos ensinam afetam também os nossos hábitos da raiva. Não conseguimos controlar o que os outros dizem e fazem. Algumas pessoas serão gentis e sensíveis, outras serão grossas e insensíveis. Às vezes temos que ir a lugares contra a nossa vontade, como o consultório do dentista, ou fazer coisas que não gostamos de fazer, como esperar numa fila. Quando aprendemos a reconhecer essas situações como causa da nossa chateação, frustração e raiva, podemos usar a criatividade para escolher nossas novas atitudes. Nosso corpo nos dá pistas de que ficaremos com raiva muito em breve. Ficar chateado, mal-humorado é o jeito dele de nos dizer que precisamos cuidar de uma necessidade nossa. Por exemplo, às vezes nos sentimos irritados quando estamos com fome ou cansados. Se dermos comida e repouso ao corpo na hora certa, nos sentiremos mais felizes e confiantes. A raiva também pode ser causada por situações fora de nós. Por exemplo, muita coisa acontece num jogo. Talvez você seja competitivo, tenha vontade de ganhar de qualquer jeito, ou queira jogar de modo justo para saber que está ganhando graças ao seu esforço e às suas estratégias. Se jogar contra alguém que trapaceia, você pode ficar com raiva porque o adversário decidiu que a vitória vale mais do que um jogo limpo. Também ficamos com raiva quando nos sentimos presos a uma situação. Por exemplo, você talvez se sinta desconfortável ou estressado na escola. No entanto, não tem permissão para sair da sala, então se sente preso e logo se irrita. Conhecer as causas da raiva nos ajuda a estar preparados. Quando alguma delas surge, podemos ser mais gentis e pacientes com nós mesmos e com os outros. A raiva também pode aparecer em velocidades e intensidades diferentes, como a pimenta na comida. Alguns tipos dão uma ardida rápida que logo passa, mas outros mais fortes fazem a boca toda arder, mesmo depois de bebermos água. A próxima atividade vai nos ajudar a ver quais pessoas e acontecimentos nos causam mais ou menos raiva. Assim, podemos nos preparar para aqueles momentos mais apimentados. Pistas internas. Às vezes, quando nosso corpo não está bem, temos mais chances de ficar com raiva. Ela nos avisa que não gostamos do que está acontecendo dentro de nós ou que precisamos de algo para nos sentir melhor. Por exemplo, às vezes é difícil manter a calma quando estamos famintos, cansados, entediados, doentes ou solitários. Se percebermos as pistas do corpo, assim que elas aparecerem, poderemos evitar que a raiva saia do controle. Escolha uma dessas sensações, fome, cansaço, tédio, mal-estar ou solidão. Faça um desenho de como você se assente no corpo. Depois, escreva no balão o que ela diria se pudesse falar. Agora feche os olhos e pense numa vez em que você se sentiu do jeito que ilustrou no desenho. Escreva o que aconteceu. E quando você teve outras sensações difíceis, pense em alguns jeitos de ajudar a si mesmo. Eu me sinto entediado quando... O que posso fazer quando me sinto entediado? Pistas internas, continuação. Eu me sinto solitário quando... 3 coisas que posso fazer quando me sinto solitário. Fico com mais fome. Escreva a hora ou período do dia. 3 coisas que posso fazer para lidar com a minha fome. Pistas externas. Muitas coisas podem nos deixar com raiva. Às vezes sentimos raiva quando não conseguimos controlar pessoas ou situações, ou quando amigos ou parentes dizem ou fazem coisas desagradáveis. A maioria das pessoas se irrita mais ou menos pelos mesmos motivos. Por exemplo, em geral, ficamos com raiva quando alguém nos ofende, quando queremos proteger nossos amigos ou nossa família, ou quando regras são desrespeitadas. Pensar em situações irritantes nos deixa preparados para lidar melhor com elas. Feche os olhos e se lembre de uma vez em que ficou com raiva. O que aconteceu antes, durante e depois disso? Antes, durante, depois. Pistas externas, continuação. Tente se lembrar de outras 3 situações em que você ficou com raiva. Você pode escolher uma opção da lista abaixo ou pensar algo diferente. Alguém ameaçando machucar você,
alguém criticando o seu amigo ou a sua família, alguém desrespeitando regras, alguém impedindo você de brincar, alguém tirando suas coisas de você, alguém xingando você, ter que assistir a uma aula chata. Leve alguns minutos para pensar em pessoas, lugares e situações que provocam raiva em você e escreva-os abaixo. Talvez um adulto possa ajudar se lembrando de ainda mais exemplos para adicionar à lista. Tabela, pessoas, lugares e situações. Classificando a intensidade. Cada situação que nos aborrece nos deixa com um nível diferente de raiva, dependendo de quando aquilo nos incomoda, de quanto aquilo nos incomoda. À medida que ficamos com mais raiva, temos menos controle sobre como nos sentimos, o que dizemos e o que fazemos. Ao pensar nas situações, nas pessoas e nos sentimentos que deixam você com raiva, tente classificar a intensidade da raiva. Sentindo-se calmo, amigável e confiante. 2. Sentindo-se um pouco chateado ou incomodado, mas ainda no controle. 3. Sentindo-se magoado ou agitado. Você percebe que está ficando mais quente ou que o coração está batendo mais depressa. 4. Sentindo muita energia no corpo, tem o impulso de bater ou correr ou sente que lhe resta muito pouco controle. 5. Sentindo-se furioso. Você sabe o impulso de gritar ou de quebrar alguma coisa. Você percebe o impulso de gritar ou de quebrar alguma coisa. Nas linhas abaixo, classifique cada situação ou sensação usando a escala de raiva de 1 a 5, sendo 1 a menor nota. Ver alguém trapacear no jogo, ouvir alguém chamar o seu amigo de burro, sentir-se muito cansado e faminto depois da escola, um adulto diz que está na hora de parar de jogar videogame, alguém diz que sua roupa é feia, ter que assistir uma aula chata, sua mãe ou pai diz que você tem que visitar um parente chato, sentir-se solitário e não ter nada para fazer, alguém faz uma brincadeira de mau gosto com você. Agora pense numa causa interna, como cansaço ou fome, ou numa causa externa, como ser xingado ou tirarem algo de você, que já tenha feito você sentir raiva. Classifique a intensidade dessa raiva. Causa interna, nota. Causa externa, nota. Interna, externa. Quem me deixa com raiva? Pense em todas as pessoas da sua vida. Algumas você vê quase todo dia, como a sua família, os amigos, os professores e funcionários da escola. Também existem pessoas importantes que você vê com menos frequência, como parentes e amigos que moram longe. Queremos sempre ter um bom relacionamento com as pessoas mais próximas. Desejamos que elas estejam felizes, tranquilas, saudáveis e seguras. Mas quando a nossa raiva sai do controle, às vezes dizemos coisas que magoam ou assustam e que deixam as pessoas queridas com medo, raiva ou distantes. E também é difícil conviver com algumas pessoas. Talvez elas sejam desrespeitosas ou falem coisas que ferem nossos sentimentos. São pessoas que preferimos não ter por perto, mas que estão na nossa vida porque fazem parte da família ou da escola. Até nos sentimos bem quando somos maus com elas, porque suas ações nos magoam ou irritam. No entanto, em geral, descobrimos depois que ser mau ou agressivo não nos ajuda a conviver. Saber o que sentimos, saber o que dizer. Quando queremos algo que não conseguimos ter, é comum surgirem sentimentos difíceis de enfrentar. Por exemplo, se alguém nos interrompe o tempo todo, podemos nos aborrecer porque queremos cooperar, porque queremos cooperação e atenção. Quando o irmão menor pega os seus brinquedos sem pedir, você fica com raiva porque quer as suas coisas organizadas. Provavelmente, também quer o apoio dos pais para ajudar seu irmão a entender isso. Aprender a identificar os sentimentos e desejos pode exigir alguma prática, mas é algo útil para você e para a sua família, porque quando você consegue enxergar seus sentimentos, pode comunicá-los aos outros e receber a ajuda necessária para que tudo funcione melhor.
Com a ajuda de um adulto, pense em 3 situações que provocaram um sentimento difícil e as escreva na tabela da página seguinte. Não precisam ser grandes acontecimentos. Podem ser pequenas chateações que você logo superou. Se quiser, peça a esse adulto que também conte alguns dos momentos difíceis dele. Você vai ver que acontece com todo mundo. Depois veja se consegue identificar como se sentiu em cada situação e escreva na segunda coluna. Você pode usar a lista abaixo à esquerda ou usar as suas palavras. Escreva também na terceira coluna o que você acha que precisava naquela hora para se sentir melhor. Você pode escolher dentro da lista à direita ou usar as suas palavras. Como eu me sinto assustado do que eu preciso. Comida, água, chateado, compreensão, frustrado, cooperação, impaciente, dormir, impotente, incentivo, irritado, liberdade de escolha, mal-humorado, reconforto, preocupado, ser incluído, triste, tempo livre, um abraço ou carinho. Saber o que sentimos, saber o que dizer, continuação. O que aconteceu? Como você se sentiu? O que você precisava? Quando a situação em casa se complica. Algumas pessoas moram com muitos parentes, outras moram com pouquíssimos. Algumas veem tios e primos o tempo todo, outras não. Embora seja comum amar muito a nossa família, alguns parentes podem ser mais complicados do que outros. Talvez você tenha uma tia rabugenta ou um irmãozinho chato que provoca sentimentos difíceis como tristeza, frustração ou confusão. Muitas dessas pessoas difíceis também têm seu lado legal, que talvez só seja mais difícil de ver. Se descobrirmos o que dificulta a convivência com essas pessoas, conseguiremos identificar o problema assim que ele surgir. Vamos entender melhor o que nos deixa aborrecidos e tentar resolver essas situações. Os relacionamentos são parecidos com experimentos de laboratório, assim como as substâncias químicas. Algumas pessoas estouram quando se juntam, enquanto outras se misturam bem. Quando identificamos os momentos de convivência que nos deixam irritados, conseguimos nos preparar para lidar com a nossa raiva com mais cuidado. Parentes: mãe, pai, madrasta, padrasto, irmãos, irmãs, tias, tios, primos, avós, avós. Essa é a lista de alguns parentes que podem estar na sua vida. Talvez você veja outros com frequência, como bisavós e bisavós, e pode incluí-los também. Quando a situação em casa se complica, continuação. Olhe a lista e pense na sua família. Com que pessoas às vezes é difícil conviver? Que coisas difíceis acontecem quando você está perto delas? Pode ser algo que você sinta, o jeito como vocês se falam ou como agem. Veja abaixo algumas situações delicadas que podem acontecer. Escolha algumas ou descreva outras que não estejam na lista. Alguém interromper você, alguém implicar com você, ter que brincar com certa pessoa, dividir coisas com alguém, alguém ser muito rígido com você. Agora escolha uma das 2 pessoas difíceis e complete o quadro abaixo. Como você se sente perto delas ou depois de estar com elas? O que você precisa que elas façam para se sentir melhor? Dê uma olhada no exemplo da primeira linha para ter uma ideia do que escrever. Quem é a pessoa, o que acontece, como você se sente depois, do que você precisa para se sentir melhor. Um exemplo: Juca, ele fica mandando em mim. Como você se sente? Com raiva. Preciso que ele me peça para fazer as coisas em vez de me dar ordens. Conflitos na escola. A escola ocupa grande parte da nossa vida. Passamos várias horas lá, todo dia da semana, ou seja, conhecemos bem os nossos colegas, professores e os outros adultos ali.
Às vezes é difícil conviver com as pessoas da escola por várias razões. Talvez você tenha um professor rígido demais ou um colega que distrai os outros durante a aula. Ou talvez veja outras crianças sendo tratadas injustamente, ou você mesmo seja tratado assim. Vamos aplicar o que aprendemos na atividade anterior às pessoas da escola. Pense em duas pessoas com quem é difícil conviver na escola. Depois, na segunda coluna, escreva o que dificulta essa convivência. Por fim, reveja a lista do que eu preciso da atividade 1 desta sessão, página 75. Na terceira coluna, escreva algumas coisas de que você precisa. Veja um exemplo a seguir. Pessoa, por exemplo, Sara. Qual é a dificuldade? Ela se distrai toda hora enquanto falo com ela. Do que você precisa? Atenção e compreensão. O que temos em comum? Todos nós temos muito mais em comum do que pensamos. As pessoas complicadas também têm um lado agradável, que talvez tenhamos dificuldade de enxergar. Pense em algumas pessoas complicadas de casa ou da escola. Pense no que você tem em comum com elas. Na lista abaixo estão algumas qualidades agradáveis que as pessoas podem ter. Use essa lista para responder às perguntas que se seguem ou descreva o que gosta dessas pessoas com as suas próprias palavras. Amigável, bom ouvinte, brincalhão, carinhoso, criativo, dá apoio, engraçado, generoso, inclusivo, inteligente, prestativo, supera rápido as coisas. Escreva o nome de alguém de quem você gosta. O que é fácil de gostar dessa pessoa? Eu gosto dele ou dela, porque escreva o nome de alguém de quem você gosta só de vez em quando fica fácil gostar dessa pessoa e quando fica difícil. Às vezes gosto de, é fácil gostar dele ou dela quando, é difícil gostar dele ou dela quando. O que temos em comum? Continuação. Com quem você acha difícil conviver? Por que é difícil gostar dessa pessoa? O que você tem em comum com ela? É difícil conviver com, é difícil gostar dele ou dela. Por quê? Tenho e... Como você sente ao pensar nas coisas que tem em comum com essa pessoa difícil? Quando fica difícil gostar de você? E quando fica fácil? É difícil gostar de mim quando... É fácil gostar de mim quando... Como mostro a minha raiva? A maneira como mostramos a raiva tem relação direta com nossa personalidade e os nossos hábitos em casa e na escola. Algumas pessoas gritam muito quando se irritam, outras ficam em silêncio. A raiva fervendo por dentro, como uma panela com água no fogo. Conhecer o seu estilo pessoal de raiva vai ajudar você a começar as mudanças. Na primeira atividade desta sessão, você vai pensar em como demonstra sua raiva quando certas situações acontecem em casa ou na escola. Na segunda atividade, veremos as diferenças entre maneiras saudáveis e não saudáveis de lidar com a raiva. As maneiras saudáveis exigem que nos seguremos um pouco antes de agir do nosso modo automático. Essas situações boas podem ser andar um pouco ou inspirar fundo, algumas vezes antes de dizer ou fazer qualquer coisa que talvez magoe ou assuste os outros. Assim como é necessário treino e força de vontade para tocar um instrumento ou praticar um esporte, aprender formas saudáveis de lidar com a raiva exige tempo e prática. A terceira atividade convida você a ser criativo e pensar em pequenas mudanças que o preparem para situações desafiadoras. Planejar com antecedência nos ajuda a diminuir a intensidade de sentimentos como o tédio ou frustração que poderiam levar à raiva. Como a minha raiva sai do controle? Muitas situações estressantes ao longo do dia podem nos deixar com raiva de uma hora para outra. Leia as situações estressantes abaixo e escreva qual é a sua reação normal a cada uma delas. Nas últimas duas linhas, acrescente exemplos de situações que estressam você. Situações estressantes numa reação.
Situações estressantes, minha reação. Um adulto diz, agora chega de ver TV. Você tira uma nota ruim na escola. Faltam 5 minutos para acabar o tempo da prova e você não sabe todas as respostas. Um amigo cancela a festa do pijama. Seu irmão pega um de seus brinquedos e não quer devolver. Quando você pensa nas suas reações, percebe que alguma delas acontece com frequência? Escreva abaixo algumas dessas reações que já viraram hábito. Hábitos de quando estou aborrecido. Expressar a raiva, bom ou ruim? Quando a raiva passa, em geral, nos arrependemos do que falamos ou de como agimos. A tabela abaixo vai ajudar você a se lembrar de algumas coisas ruins, prejudiciais, que você costuma fazer quando está irritado. Também vai ajudar você a pensar em algumas formas boas, úteis, de deixar a raiva passar. No espaço branco da tabela, escreva uma reação boa que você poderia ter. Reação ruim à raiva, xingar, machucar alguém, dizer eu odeio você, gritar, bater portas, jogar coisas longe. Reação boa à raiva, respirar fundo, andar um pouco para esfriar a cabeça, dizer estou com raiva e preciso de ajuda, apertar uma bolinha anti-estresse, escrever sobre o motivo da raiva. Pense nas vezes em que você já ficou com raiva e escreva abaixo algumas das suas reações boas e ruins. Por exemplo, você se lembra de alguma vez em que preferiu tomar um banho para esfriar a cabeça ou resolveu ficar sozinho para não começar a gritar? Peça ajuda a um adulto para recordar as vezes que você ou ele ficaram com raiva. Classifique as reações como boas ou ruins e acrescente os exemplos na lista abaixo. Reação ruim à raiva, reação boa à raiva. Fique de olho. Embora precisemos fazer muitas coisas na vida, como ir à escola, esperar no carro, escovar os dentes e ir para a cama, podemos encontrar maneiras criativas de torná-las menos frustrantes e mais agradáveis. Quando sabemos que em breve estaremos numa situação irritante, temos como usar ferramentas que acalmam e dão um novo sentido àquele momento. Por exemplo, muita gente fica aborrecida e frustrada quando tem que esperar na fila do caixa. Se você é assim e sabe que vai para uma loja e ficará entediado ou impaciente, pense em ideias para lidar melhor com esses sentimentos. Você pode usar seus 5 sentidos, visão, audição, paladar, olfato e tato, para anotar coisas que nunca notou na loja, fazer uma brincadeira com sua mãe ou pai, ou tentar ajudar nas compras ou em outras tarefas. A preparação nos ajuda a ficar calmos e mais flexíveis. Pense em situações que deixam você irritado e escreva na linha tracejada abaixo novas formas de lidar com elas. Por exemplo, talvez você fique com raiva de um amigo ou parente que não toma cuidado com as suas coisas. Você se irrita quando eles fazem uma visita porque querem mexer nos seus brinquedos e não aceitam não como resposta. Você consegue pensar em algo útil para fazer nessas horas? Algumas sugestões. 1. Procurar uma atividade que sirva para vocês dois juntos, como praticar um esporte, cozinhar ou fazer algum trabalho manual. 2. Pedir a um adulto que ajude você a guardar seus brinquedos favoritos para que fiquem em segurança. O que você pode mudar nessa situação para diminuir a chance de ficar com raiva? O que ajudaria a se sentir mais calmo? Se tivesse como lidar com a situação de maneira diferente, como seria? O que você poderia fazer para relaxar um pouco? Quando tenho raiva, o que recebo de volta? Os sentimentos podem ser contagiosos como um resfriado. Sentimentos agradáveis como alegria, empolgação e calma se espalham tão facilmente quanto a raiva e a frustração.
Quando estamos perto de pessoas felizes, costumamos nos sentir mais felizes. E quando estamos perto de pessoas mal-humoradas, é normal ficarmos mal-humorados também. Numa das próximas atividades, você se colocará no lugar de outra pessoa como se fosse alvo da raiva. Entender como a sua raiva afeta os outros aumenta a empatia. A empatia é a capacidade de imaginar como os outros se sentem, para assim oferecermos carinho e gentileza. Às vezes, no calor da raiva, esquecemos como ela afeta os outros. Quando estamos calmos, é muito mais fácil perceber que com a raiva temos mais dificuldade de conseguir o que queremos e podemos magoar pessoas queridas. Nas atividades seguintes, vamos examinar a maneira como exprimimos a raiva. Vamos pensar em novas reações que podemos ter, em vez das reações automáticas, que às vezes nos atrapalham. Isso nos ajudará a sermos mais compreensivos com nós mesmos e com os outros. Como a raiva afeta os outros. Toda vez que alguém nos deixa com raiva, uma reação desperta dentro de nós. Pode ser um pensamento ou um sentimento que nos leva a falar ou agir. Tudo que fazemos e dizemos tem consequências agradáveis. Gostamos dessas. Desagradáveis, não gostamos dessas. Ou neutras, tanto faz para nós. Ou não sabemos como nos sentimos. A ordem é mais ou menos assim: situação irritante, pensamento, sentimento, reação, consequências. Pense em todas as vezes em que você ficou com raiva de alguém, depois veja o exemplo na tabela abaixo e a preencha com 3 situações que já viveu. Situação: mamãe me manda parar de jogar videogame. Pensamento, sentimento: não quero parar agora. Reação: eu digo não, ainda estou jogando e vou jogar até a hora que eu quiser. Consequências: mamãe se irrita e desliga a TV. Como a raiva afeta os outros? Continuação. Escolha 2 dos exemplos que você escreveu na tabela da página anterior e pense numa reação que a pessoa querida acharia mais gentil e agradável. Situação e reação mais gentil. Situação, reação mais gentil. Construindo empatia. Para esta atividade, você precisará de um adulto para fazer um teatrinho. Você vai fingir que é um amigo ou parente que às vezes é alvo da sua raiva. Isso vai ajudar você a entender como é ficar perto de alguém que perdeu a calma. Dê uma olhada na atividade anterior e escolha uma das situações que você descreveu. Você vai fazer o papel do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu amigo, etc. Enquanto o adulto vai fingir que é você. Por exemplo, você vai fingir que é sua mãe ou seu pai e vai mandar o outro parar de jogar videogame ou dizer que está na hora de dormir. Então o adulto vai ensinar a sua reação, do jeito que ele a vê. Continuem o teatrinho até chegar ao fim da situação. Quando terminarem, responda as seguintes perguntas: qual situação você escolheu? Que sentimentos surgiram durante a encenação? O que você pensou quando viu o adulto agindo como você? Agora que entende melhor o ponto de vista do outro, que reação diferente você vai ter da próxima vez? Na próxima vez? Necessidades que ajudam. Todos nós precisamos de certas coisas para conviver uns com os outros. Em todo relacionamento, damos e recebemos. Podemos ser bons em dar certas coisas, como atenção para um amigo que quer conversar, ou apoio quando um amigo fica triste. Às vezes é mais difícil oferecer outras coisas, como paciência e consideração, principalmente quando não estamos nos sentindo muito bem. Nessa atividade, você vai conhecer 3 coisas que precisamos dar aos outros e receber de volta: cooperação, compreensão e reconforto. Elas nos ajudam a evitar a raiva e nos ajudam também quando já estamos aborrecidos.
Leia sobre cada uma e depois pense nas vezes que já precisou delas. Cooperação significa que as pessoas trabalham juntas para que algo aconteça. Você coopera quando faz algum trabalho em grupo na escola ou limpa a casa com a sua família. Escreva uma situação em que você queria cooperação, mas não conseguiu. Quando recebemos compreensão, sabemos que a outra pessoa entende como estamos nos sentindo e por quê. Ela não nos julga como bons ou maus, simplesmente tenta compreender nossos sentimentos e ações. Escreva uma situação em que você se sentiu julgado em vez de compreendido. Como ajudar os outros a entenderem você melhor? Quando uma pessoa nos oferece reconforto, ela quer nos mostrar que está ao nosso lado, mesmo que a situação não termine bem, para nos dar carinho e apoio. Podemos precisar de reconforto quando estamos tristes ou quando algo divertido está terminando e ficamos frustrados. Escreva uma situação em que você se decepcionou. Que palavras de reconforto teriam ajudado você a sentir melhor, a se sentir melhor naquela vez? O que você diria para um amigo decepcionado? Como a minha raiva age por mim? Como a maioria das emoções difíceis de enfrentar em geral, a raiva surge porque queremos algo e não conseguimos. Quando chutamos a bola para fora do campo de futebol, nos irritamos provavelmente porque queremos marcar um gol para nosso time saber que somos bons jogadores. Numa longa viagem de carro, ficamos mal-humorados porque desejamos esticar as pernas. A raiva é uma reação natural e há muitas situações desagradáveis, mas muitas vezes nos deixa sozinhos e distantes daqueles que poderiam cooperar conosco, nos incentivar e nos ajudar. O primeiro passo para receber o que queremos em situações difíceis é entender como nossas ações podem piorar tudo. Para isso, devemos identificar onde eu parei. O primeiro passo para receber o que queremos em situações difíceis é entender como nossas ações podem piorar tudo. Para isso, devemos identificar nossas palavras e ações prejudiciais, como xingar e bater portas. Quando nos lembramos das vezes em que agimos assim, conseguimos compreender por que não tivemos sucesso. Depois que percebemos nossas ações raivosas e nada saudáveis, podemos pensar em melhores maneiras de lidar com a raiva. Quando estamos de cabeça quente, é difícil tomar uma decisão saudável. Pensar em atitudes melhores num momento de calma vai ajudar você a se lembrar delas da próxima vez que se irritar. Em geral, é útil se conter ou se afastar para não ficar perto do que provoca a raiva. No entanto, às vezes, quando estamos na sala de aula ou no carro, por exemplo, não temos como sair dali. Nessas horas é importante fazer uma pausa dentro de nós. É como frear a mente, para você não dizer nem fazer o que vier primeiro na sua cabeça. Quando damos um tempo, conseguimos nos distanciar um pouco de nossos sentimentos e impulsos. E assim podemos escolher em vez de reagir. Se aprendermos a agir dessa forma, teremos mais chances de receber o que desejamos, mesmo numa situação difícil. Eu vou fazer uma pausa e gostaria de fazer um fechamento, um comentário de que a gente tem que dar parabéns, reconhecer as instituições, os colégios mais modernos que têm cadeiras de inteligência emocional, de controle da mente e que ensinam as crianças, os jovens, a autocompreensão e a respeitarem os colegas, o bom andamento das atividades escolares, mas também é importantíssimo, se faz mister, fazer um registro de que é lamentável colégios mais antiquados que insistem em simplesmente não agir, não tomar providências em sala de aula, como o estudo da mente, leituras de livros como esse, que com certeza colaborariam demais para evitarmos problemas entre as crianças,
que ultrapassam o ambiente escolar. Eu quero registrar assim, um incrível recebimento de situações atuais onde colégios simplesmente dizem que não interferem no que as crianças dizem nos grupos de WhatsApp. Então, há diferentes maneiras de citar erros. Eu não vou aprofundar muito. Os pais que estiverem acompanhando, as crianças que estiverem acompanhando essa leitura, vão ter os seus próprios exemplos de situações onde sim, os colégios devem atuar, devem chamar para reunião pais que se dizem omissos, que não estão nem aí para o que as crianças falam no WhatsApp ou escrevem, e que devem ser responsabilizados. E, infelizmente, tem famílias que não querem participar, que não têm interesse em desenvolver, acham que o colégio é responsável pela educação da filha, do filho, o que é um absurdo. E a gente fica na torcida que esse livro consiga ser aproveitado por crianças que infelizmente tenham os pais omissos por livre e espontânea vontade, ou que tenham mais de uma atividade profissional e simplesmente não tenham tempo, energia para dar a atenção devida à filha, ao filho, e que tenham uma boa acolhida, não só desse livro, como de outros livros que eu pretendo compartilhar no canal, e que a gente possa trocar informações e aprofundar experiências em diferentes colégios do Brasil todo e até fora do Brasil, para que a gente possa melhorar a convivência entre as crianças e combater desde 8 anos, 10 anos, a violência verbal, emocional, psicológica e muito menos a física entre meninos e meninas, o que seria, né, a raiz do feminicídio, que destrói famílias, as crianças ficam sem pai nem mãe, literalmente, e combater as questões preconceituosas, né, seja preconceito racial, preconceito homofóbico. Então a gente vai unir forças. Eu sei que é difícil, as pessoas geralmente conversam apenas na entrada dos colégios e não fazem sequer um e-mail para a direção, mas com o tempo a gente vai mudar isso, e com o apoio principalmente das crianças. Vocês são o futuro da nação. Muito obrigado pela atenção, um ótimo dia. Cada dia é uma chance da gente fazer a gangorra da positividade valer mais que a parte da gangorra da negatividade. Todos os dias a gente se esforçando, a gente consegue melhorar como seres humanos, e que a gente vai conseguir sim tornar o mundo melhor. Um grande abraço, fiquem com Deus, saúde.